A taça ainda estava no ar quando o braço dela roçou o dele, leve, sem intenção, mas para ele foi como se tivesse sido atingido por um choque invisível. "Não toque em mim!" gritou ele, batendo com tanta força na mesa que as taças tilintaram e o salão inteiro congelou. Os talheres pararam no meio do ar. As conversas cessaram. Até o pianista interrompeu a música. Ali estava ele, Cristiano Del Monte, um dos homens mais ricos e temidos da cidade, de pé, com o olhar em chamas, encarando uma simples garçonete como se ela tivesse cometido um crime. Ela, Paloma, recém-chegada, desconhecida, mas com os olhos firmes demais para alguém acostumado a ser invisível. O que ninguém esperava aconteceu. Ela não abaixou a cabeça, não pediu desculpas e muito menos recuou. Ela o olhou nos olhos, na frente de todos, e respondeu. Mas o que ela disse, ninguém jamais esqueceria. Quer saber o que ela disse? E por que aquelas palavras mudaram tudo naquele restaurante luxuoso? Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque o que vai acontecer entre essa mulher simples e o homem que ninguém tocava vai mexer com você até o último segundo. Cristiano ainda estava com o peito arfando quando o som da própria voz se desfez no eco do salão. As palavras "não toque em mim" ainda pairavam no ar, pesadas, duras, como uma acusação cruel demais para uma falha tão pequena. Paloma não se moveu. A bandeja que segurava exalava o aroma do vinho tinto recém-servido. Uma das taças ainda tremia em sua mão. Ela tinha roçado sem querer o braço de Cristiano ao alcançar o prato de entrada da mesa 2. Foi apenas um toque leve, rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que ele reagisse como se tivesse sido queimado. Os clientes nas mesas próximas pareciam petrificados, como se o tempo tivesse parado ali. E Cristiano, com os olhos estreitos e a respiração pesada, aguardava a reação dela. Esperava, talvez, que ela abaixasse os olhos, que gaguejasse, que pedisse desculpas com vergonha e saísse correndo para a cozinha. Mas não. Paloma respirou fundo, colocou a bandeja sobre a mesa mais próxima, ergueu os olhos e respondeu com uma calma que não combinava com o momento. E o que disse foi mais potente do que qualquer resposta violenta. "O senhor acha que gritar me assusta? O que assusta é alguém que explode por um toque e não enxerga o que carrega dentro de si. Eu não queria te tocar, mas você gritou como se eu tivesse te ferido." Cristiano sentiu um arrepio na espinha. A forma como ela o olhava não era agressiva, era firme, verdadeira, dolorosamente honesta. Pela primeira vez em muito tempo, ele não soube o que responder. Ele balbuciou, mas as palavras não saíram. Seus olhos escorregaram para a mão dela, pequena, de unhas simples, a mesma mão que o havia tocado, e que agora parecia carregar uma culpa que ela se recusava a aceitar. Paloma continuou. "Tem muita gente com medo de você. Eu não sou uma delas. Eu trabalho com dignidade, e não vim aqui para ser tratada como lixo." A voz dela era baixa, mas ressoava com clareza em cada canto do restaurante. Cristiano deu um passo atrás. Não por medo dela, mas por algo que ele não compreendia. Uma espécie de desconforto novo. Paloma não o desafiava como os sócios que tentavam passar por cima dele. Ela não o bajulava como as mulheres que tentavam conquistá-lo por interesse. Ela só estava ali, diante dele, inabalável. O gerente apareceu ofegante tentando amenizar a situação. "Senhor Del Monte, peço desculpas em nome da casa. Paloma é nova, ainda está se adaptando." Mas Cristiano ergueu a mão interrompendo-o. "Não", disse com a voz mais baixa, quase rouca. "Não tem mais nada para dizer." E virou as costas. Saiu do salão sob o olhar de todos. Alguns cochichavam, outros apenas observavam em silêncio. Paloma permaneceu onde estava, até que o som ambiente voltou aos poucos e as conversas retomaram, com um cuidado estranho, como se ninguém mais soubesse como agir depois daquilo. Mais tarde, já na cozinha, os outros funcionários se aproximaram dela. "Você é louca?" sussurrou Laura, a colega de turno.
Ninguém fala com Cristiano Del Monte daquele jeito. Ele fecha restaurantes por menos que isso. Paloma lavava as mãos em silêncio. E você acha certo o jeito como ele me tratou? Perguntou sem olhar para a amiga. Claro que não, mas é ele, Paloma. Ele é o dono de metade dos imóveis da cidade. Ele é rico, é influente. Ninguém encosta nele. Dizem que nem a família consegue. Paloma enxugou as mãos devagar. Encarou o próprio reflexo no vidro da porta da cozinha. Talvez esteja na hora de alguém fazer isso. Na cobertura luxuosa do outro lado da cidade, Cristiano entrou no apartamento escuro, tirou o paletó, jogou as chaves sobre o balcão e foi direto ao bar. Serviu-se de uísque, mas não bebeu. Ficou parado, encarando o copo. Paloma. O nome dela ecoava em sua mente como um tambor. Ele havia sido tocado por centenas de pessoas em sua vida, em reuniões, festas, eventos, sempre com incômodo, sempre com repulsa. Mas aquele toque que ele tanto rejeitou, não doeu, não o feriu. O que o feriu foi o olhar dela depois. Aquela mistura de coragem, tristeza e força. Ninguém o olhava assim. Ninguém o confrontava daquela maneira. Cristiano se aproximou da janela. A cidade piscava lá embaixo. Luzes frias, vidas anônimas. E lá estava ela, uma garçonete qualquer, que o fez sentir algo depois de anos anestesiado. Na noite seguinte, Paloma estava de volta ao trabalho. O gerente deixou claro que ela havia sido mantida a contragosto. Ele não pediu sua demissão, só disse: "Não quero que ela me sirva de novo. Faça seu trabalho." Mas longe da mesa 4, ela aceitou. Não porque estivesse intimidada, mas porque não precisava provar nada a ninguém. Ela sabia o valor que carregava e sabia que às vezes a resposta mais poderosa é o silêncio. Mas ao sair da cozinha para atender uma nova mesa, o inesperado aconteceu. Cristiano estava de volta, sentado na mesa 4. E o olhar que ele lançou para Paloma ao vê-la não era mais de fúria, era de dúvida, era de alguém que queria entender. Era o começo de algo que nem ele nem ela sabiam explicar ainda. E era só o primeiro passo para uma história que está prestes a virar tudo do avesso. A bandeja ainda estava em suas mãos quando Paloma percebeu que ele havia voltado. Cristiano Del Monte, o mesmo homem que havia gritado com ela na noite anterior, agora estava ali, sentado novamente na mesa 4. Mas o olhar dele não era o mesmo. Não havia fúria nem frieza. Havia algo estranho, quase desconfortável, curiosidade. Paloma desviou os olhos e respirou fundo. Era o início de outro turno e ela já havia decidido. Faria seu trabalho como sempre fez, com excelência e respeito, sem abaixar a cabeça para ninguém. O aviso do gerente ainda ecoava em sua mente. Evite a mesa 4. Ele não quer ser atendido por você. E mesmo que por dentro seu sangue estivesse quente de orgulho, por fora ela manteve o profissionalismo. Fingiu que o homem não estava ali, como se fosse só mais um cliente entre tantos. Mas não era. Cristiano a observava discretamente, dessa vez sem ternos escuros ou expressão dura. Usava uma camisa cinza de linho, as mangas dobradas nos antebraços. Parecia menos armado, mas ainda carregava no rosto aquele traço de quem nunca foi contrariado. Ele não pedia nada, apenas observava. Paloma sentia o peso daquele olhar mesmo quando não olhava diretamente para ele. Era como estar sendo medida, avaliada, e não por um chefe, mas por alguém que não sabia o que fazer com uma mulher que não se curvava. Na cozinha, enquanto os pratos esquentavam e os garçons se apressavam com os pedidos, Laura sussurrou, cutucando Paloma com o cotovelo. "Ele tá te olhando de novo, desde que chegou. E o que eu posso fazer?" Paloma respondeu sem dar importância, mexendo nas taças limpas da bandeja. "Já aceita o elogio. Isso é novo. Ele nunca voltou 2 noites seguidas, muito menos para o mesmo restaurante e para a mesma mesa. E com o mesmo olhar..." Paloma lançou um sorriso de canto. Não foi um elogio, foi um grito.
E mesmo assim você é a única que ele não manda embora. Paloma saiu da cozinha sem responder. No salão, Cristiano chamou um dos garçons com um gesto simples. O rapaz se aproximou com cautela. Quero falar com a Paloma. Só ela. O sangue do jovem gelou. Senhor Del Monte, o gerente pediu que... Cristiano ergueu um dedo sem levantar a voz. Só ela. O pedido foi passado com certa tensão. O gerente hesitou, bufou, mas sabia que ali, naquele lugar, quando Cristiano Del Monte fazia um pedido, ele não pedia duas vezes. Paloma foi chamada. Você não precisa ir, disse o gerente. Posso lidar com isso. Eu não tenho medo dele, ela respondeu. E não gosto que falem por mim. E foi. Quando Paloma se aproximou da mesa, Cristiano estava com as mãos unidas sobre a toalha branca, como se tentasse manter o controle. O rosto sério, mas sem arrogância. Ela parou a uma distância segura, o avental amarrado firme na cintura, o cabelo preso no coque que usava todos os dias. Boa noite, senhor Del Monte, disse com profissionalismo. Deseja algo? Ele a encarou por alguns segundos, até perguntar, por que você não teve medo? Ela arqueou a sobrancelha, surpresa com a pergunta. Medo de quê? De mim? Respondeu ele direto. Todos têm, até os que fingem não ter, mas você não. Naquela noite, você me olhou como se eu fosse só mais um. Paloma respirou fundo, firme, porque é exatamente isso que o senhor é. Só mais um. Com mais dinheiro, talvez, mas ainda assim, humano. E ninguém tem o direito de gritar com o outro como o senhor gritou comigo. Cristiano baixou os olhos por um instante, depois voltou a encará-la. Eu nunca grito com ninguém, murmurou. Mas quando você me tocou, ele parou. A garganta apertou. As palavras pareciam difíceis de sair. Doeu? Ela perguntou. Cristiano hesitou. Depois balançou a cabeça. Não. Só me lembrou de algo. Paloma não insistiu, apenas esperou. Não vou pedir desculpas, disse ele. Ainda não sei como fazer isso, mas gostaria que você aceitasse um jantar, fora daqui, um lugar neutro. Eu gostaria de conversar com você como um homem comum. Ela arregalou levemente os olhos, surpresa. Não esperava isso. Ninguém esperava isso. Ele, o homem que rejeitava até um toque no braço, estava a convidando para um jantar? Por quê? Cristiano pensou por alguns segundos antes de responder. Porque você me enfrentou e eu não consegui parar de pensar nisso. Porque você não me viu como os outros. E talvez você enxergue algo que eu mesmo não vejo. Paloma o olhou de cima a baixo. Estava confusa, mas não assustada. Eu trabalho até tarde, respondeu, e tenho contas a pagar. Não sou mulher de jantarzinhos com homens ricos que querem ser comuns por uma noite só. Cristiano apertou os lábios. Aquela era mais uma resposta que ninguém teria coragem de dar a ele. Mas, por algum motivo, era justamente isso que o mantinha ali. Então venha como você é, do jeito que quiser. Sem maquiagem, sem salto. Pode me encontrar no restaurante Esquina 18, amanhã às 22h. Está fechado para reforma. Eu estarei lá. Se você não aparecer, vou entender. Paloma pensou por um instante. E se eu for? Cristiano segurou o olhar dela com força. Aí você vai conhecer um homem que está tentando entender o que um simples toque pode causar depois de tanto tempo sem sentir nada. Na noite seguinte, Paloma foi. Vestia jeans escuro, uma blusa leve e o cabelo preso como de costume. Entrou no restaurante pela porta lateral, como instruído, e encontrou o ambiente quase vazio. Mesas cobertas com lençóis, cadeiras empilhadas, cheiro de madeira e tinta nova. A única mesa montada estava no centro. 2 taças, 2 velas acesas, um silêncio absoluto. Cristiano estava lá, em pé, aguardando. Achei que não viria, disse ele com sinceridade. Eu também achei, respondeu ela. Ele se aproximou devagar e puxou a cadeira para que ela sentasse, mas não tocou nela. Manteve distância. Havia respeito nos gestos, um desconforto contido nos olhos, mas também algo que Paloma ainda não conseguia decifrar. Medo,
vergonha, carência. O jantar foi servido por um garçom contratado apenas para aquela noite. Discreto, profissional, sem palavras. Depois de deixarem os pratos, ele desapareceu. "Posso fazer uma pergunta?", disse Paloma, já comendo lentamente. "Deve. Você sempre reage assim quando alguém te toca?" Cristiano parou de mastigar. A resposta demorou, mas veio. "Desde os 15 anos. Não é físico, é algo que acontece dentro. Um tipo de bloqueio." "E nunca procurou ajuda?" Ele deu um meio sorriso amargo. "Homens como eu aprendem a ignorar a dor e a construir muros." Paloma o encarou, sem piedade, mas com algo que doía ainda mais: compreensão. "Muros não protegem, eles isolam." Cristiano a olhou como se aquela frase tivesse atravessado mais fundo do que ele esperava. Baixou os olhos, bebeu um gole de vinho. "E se eu pedisse para você me tocar agora?" Paloma franziu o senho. "Por quê?" "Porque quero saber se ainda sou prisioneiro disso." Ela se levantou, deu a volta na mesa, ficou atrás dele, parou, tocou de leve seus ombros com as pontas dos dedos. Cristiano estremeceu, não de dor, não de raiva, mas como quem acorda de um sonho ou de um pesadelo. E então ele se levantou bruscamente, afastando a cadeira. O corpo tremia, o olhar perdido. "Não dá", disse com a voz falha. "Desculpa." Saiu pela porta sem dizer mais nada. Paloma ficou ali, sozinha, diante de 2 taças intactas. Mas dentro de si, ela sabia. Aquilo não foi um fracasso, foi um começo. E um homem que nunca permitiu ser tocado havia pela primeira vez deixado uma marca ser feita. Uma marca que nem ele conseguiria apagar. E no silêncio que ficou entre os talheres e os lençóis que cobriam as mesas, ela entendeu. Algo nele havia mudado. E algo nela também. O silêncio do restaurante abandonado ainda estava com ela, mesmo após o jantar ter terminado antes do segundo prato. Mesmo após Cristiano ter saído apressado, sem olhar para trás. Paloma permaneceu por mais de 1 hora ali, sentada àquela mesa, observando o reflexo das velas no fundo da taça, como se esperasse por algo que não sabia nomear. Quando voltou para casa, caminhando pelas calçadas escuras da cidade, sentia que carregava o peso de uma dor que não era sua, mas que de algum modo agora dividia. Isso mexia com ela mais do que gostaria de admitir. Ela não era mulher de fantasias. Não se iludia com palavras bonitas nem com convites exclusivos. Já tinha sido enganada por promessas antes e havia jurado que não se aproximaria de homens que vivem cercados de muros altos demais para enxergar quem estende a mão de verdade. Mas havia algo em Cristiano Del Monte que era diferente. Não no poder, não no dinheiro, mas na luta silenciosa que ele travava consigo mesmo. Ela viu, sentiu e agora não conseguia ignorar. No restaurante onde trabalhava, os dias seguintes foram estranhamente calmos. Cristiano não voltou. Nem um bilhete, nem uma mensagem, nenhuma palavra. Paloma, no entanto, não demonstrava nada. Seguia firme, servindo mesas, sorrindo para os clientes, cuidando dos detalhes com a atenção de sempre. Mas por dentro havia perguntas que não a deixavam em paz. Por que ele a chamou se não estava pronto? Por que quis quebrar uma barreira e fugiu no momento mais frágil? E por que, mesmo após tudo, ela ainda pensava nele antes de dormir? Na manhã da quinta-feira, ela chegou para mais um turno e foi surpreendida com um envelope sobre a bancada da cozinha. Sem remetente, apenas seu nome, Paloma. Dentro havia um cartão de papel grosso, com letras manuscritas. "Há mais coisas que preciso te contar. Se ainda houver espaço para um último encontro, me encontre às 20 horas no jardim de inverno do Solar Dom Vitório. Não haverá garçons, não haverá desculpas. Só eu, Cristiano." Paloma leu e releu, o coração acelerado, mas o rosto inexpressivo. Dobrou o bilhete e o guardou no bolso do avental como se fosse apenas mais uma comanda. Mas algo havia mudado. A pulsação, a forma como ela servia os pratos, o jeito como seus olhos corriam de volta para o relógio toda vez que passava perto da porta da cozinha.
Laura, atenta, notou. Ele te procurou, não foi? Paloma não respondeu. Vai vê-lo? Ainda não sei. Sabe sim. Paloma não negou. Apenas voltou ao salão. Às vezes, quando algo dentro da gente se movimenta, as palavras são desnecessárias. O solar Dom Vitório era um dos espaços mais reservados da cidade. Um casarão antigo, com colunas brancas e janelas arqueadas, cercado por um jardim que parecia saído de um sonho europeu. Paloma chegou no horário marcado, usando um vestido azul de tecido leve e o cabelo solto pela primeira vez. Não por vaidade, mas porque, estranhamente, queria que Cristiano a visse como ela realmente era, sem uniforme, sem máscaras, sem defesas. O segurança a reconheceu de longe e apenas abriu o portão sem dizer nada. Ela atravessou o caminho de pedras, passou pelos canteiros perfumados de lavanda e lírios brancos, e então o viu. Cristiano estava sentado em um banco de madeira, sob uma pérgola coberta por trepadeiras. Sem terno, sem arrogância, apenas um homem com os ombros levemente curvados e os olhos perdidos em alguma memória distante. Ele se levantou ao vê-la. Você veio. Eu vim. Silêncio. Obrigado, ele disse. Eu não merecia. Talvez não, mas tem algo em você que me fez voltar. Cristiano indicou o banco ao lado. Podemos sentar? Ela assentiu, sentando-se ao lado dele. Os dois ficaram lado a lado, sem se olhar diretamente. Havia uma tensão no ar, mas não era incômoda. Era como se estivessem em uma bolha, longe de tudo. Eu cresci num lugar onde toque significava ameaça, começou ele, olhando para as mãos. Meu pai era um homem de presença forte e de mãos pesadas. Nunca batiam devagar. Minha mãe não tinha forças para impedir. E eu aprendi desde pequeno que o toque não era algo que curava. Era algo que feria. Paloma o escutava em silêncio. Quando cresci e me tornei quem sou, jurei a mim mesmo que ninguém mais me machucaria. E para isso, mantive todos longe, fisicamente, emocionalmente. Nunca deixei que ninguém se aproximasse de verdade. Ele a olhou então, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Até você. Paloma sentiu um nó na garganta, mas não falou. Era o momento dele. Eu não te chamei aqui para me justificar, nem para pedir desculpas outra vez. Eu te chamei porque depois daquela noite percebi que posso mudar, que ainda há algo em mim que pulsa, que quer viver de verdade. Ele se levantou, andou alguns passos pelo jardim e voltou com um pequeno embrulho nas mãos. Entregou a ela. Isso é para você. Paloma desembrulhou com cuidado. Era um caderno de capa dura com folhas em branco e na primeira página, escrito à mão, para que você escreva tudo o que sente. E para que, quando eu travar, eu possa ler através de você. Cristiano. Ela fechou os olhos por um instante, apertando o caderno contra o peito. Você não precisa de mim para se curar, disse. Mas se quiser companhia, eu ainda estou aqui. Cristiano sorriu. Um sorriso tímido, mas sincero. Eu não sei amar, Paloma, não do jeito que as pessoas esperam. Eu também não, mas sei reconhecer quando alguém está tentando. Silêncio de novo. Você quer jantar comigo? Ele perguntou. Se for num lugar onde ninguém vai gritar? Sim. Ambos riram. Eles passaram o resto da noite ali. Não se tocaram. Nem era necessário. A conexão que os unia naquele momento era de outro tipo. Era como se dois sobreviventes tivessem finalmente encontrado abrigo na dor um do outro. Antes de se despedirem, Cristiano fez algo inesperado. Tirou um lenço do bolso e entregou a ela. Se um dia eu gritar de novo, você me devolve isso. E o que significa? Significa que você me lembrou que nem toda dor precisa virar medo. Ela guardou o lenço na bolsa. Depois, os dois se entreolharam por longos segundos. Sem beijos, sem promessas. Mas havia algo selado ali. Algo que talvez nem eles pudessem nomear. E pela primeira vez, desde que se conheceram, nenhum dos dois precisou fugir. Chovia quando Paloma chegou ao restaurante. Garoa fina, quase uma névoa.
As luzes da rua refletiam nas poças como espelhos quebrados, e o som dos pingos sobre o toldo era um daqueles que costumam embalar silêncios longos demais para serem traduzidos. Ela entrou, pendurou a bolsa no gancho da cozinha e prendeu o cabelo com um lápis, como fazia sempre que o dia parecia exigir mais firmeza do que costume. Mas por dentro havia uma inquietação que ela ainda não sabia onde encaixar. Cristiano. O nome dele parecia ter encontrado um lugar dentro dela que nenhuma outra lembrança recente conseguia alcançar. Era difícil entender como, em tão pouco tempo, ele havia se tornado presença constante em seus pensamentos. Mais difícil ainda era entender o porquê de estar tudo tão quieto desde o último encontro no solar Dom Vitório. Naquela noite, ele havia falado, mais do que esperava, mais do que muitos homens falam numa vida inteira. E mesmo assim, desde então, nenhuma mensagem, nenhum convite, nenhum sinal. Paloma, no entanto, não estava arrependida. Não esperava gestos grandiosos, mas havia algo que ela queria entender. Algo que ficou suspenso entre o "eu não sei amar" que ele confessou e o silêncio que veio depois. E foi nesse dia comum, entre uma mesa e outra, que tudo mudou. O gerente a chamou no meio do turno, entregando um envelope marrom com um olhar estranho. "Chegou para você." Um entregador deixou na recepção. Disse que era urgente, mas pessoal. Paloma limpou as mãos no avental, pegou o envelope e voltou para o vestiário. Fechou a porta. Sentou no banco de madeira. O coração batia mais rápido do que devia. O nome dela estava escrito com uma letra firme, masculina, sem logotipo, sem remetente. Apenas Paloma no centro. Ela abriu. Dentro havia uma única folha dobrada com cuidado, escrita à mão, de ponta a ponta. Cristiano Del Monte. Ela reconheceria aquele traço em qualquer lugar agora. Respirou fundo e começou a ler. "Paloma, se você está lendo isso, é porque tive coragem suficiente para entregar, mas não coragem para dizer. Você mexeu com algo em mim que estava enterrado, não dormindo, enterrado. Em um lugar escuro, onde eu costumava esconder tudo o que me lembrava que um dia eu fui humano. Eu aprendi cedo demais que confiar machuca, que amar machuca, que sentir, no fim, só torna a queda mais alta. Então passei a construir paredes, altas, frias, reforçadas com concreto. Não para afastar os outros, para me proteger de mim mesmo. E funcionou, por anos. Até que você encostou o braço no meu e tudo desabou. Não foi o toque em si, foi o que veio depois. Seu olhar, sua firmeza, sua coragem de me enfrentar sem me ferir. Você me viu sem medo, sem filtro, sem interesse. E isso me desmontou mais do que qualquer soco que levei na vida. Naquela noite, no restaurante vazio, quando pedi para você me tocar, eu não estava testando você. Eu estava testando a mim mesmo. E falhei. Mas falhei porque percebi que, por mais que o medo ainda grite, ele já não me domina como antes. Eu comecei a escrever essa carta naquela madrugada. Sentei no chão da sala, com as luzes apagadas, e deixei que as palavras viessem. Foi a primeira vez em anos que chorei por algo que não era dor. Era vergonha, era alívio, era saudade de sentir. Eu nunca mostrei isso a ninguém, nem mesmo a minha mãe. Nem a terapeutas que tentei por obrigação e não por vontade. Mas você fez com que eu quisesse ser visto, por inteiro, sem defesas, sem blindagens. E por isso quero te entregar esse pedaço de mim, essa carta que nunca foi escrita para ninguém, mas que talvez tenha sido escrita para você muito antes de eu te conhecer. Se ainda estiver aí, me encontre amanhã no Mirante da Serra, às 18 horas, não para me ouvir, mas para que eu possa te ouvir também. Porque agora, Paloma, eu quero aprender. Cristiano Paloma dobrou a carta com as mãos trêmulas. Ficou em silêncio por longos minutos. Só ouvia a própria respiração e o gotejar de uma torneira no canto do vestiário. Cristiano havia se despido naquelas linhas como nunca tinha feito diante dela.
E talvez, como nunca tivesse feito diante de ninguém, ela não sabia o que dizer, mas sabia o que faria. O Mirante da Serra era um lugar onde quase ninguém ia durante a semana. Fica no alto de uma colina, com vista para a cidade inteira, principalmente quando o céu começava a escurecer e as luzes acendiam, uma a uma, como pequenos sinais de vida. Paloma chegou às 17h50. O vento gelado do final da tarde bagunçava seus cabelos soltos. Ela usava um casaco de lã simples e calça escura, as mãos nos bolsos, o coração tentando fingir que estava sob controle. Cristiano já estava lá. Apoiava-se na mureta de pedra, olhando para o horizonte como se estivesse tentando adivinhar o que aconteceria depois daquilo. Ela se aproximou sem fazer barulho. Só quando ele sentiu a presença dela ao lado, virou o rosto. Você veio. Eu vim. Silêncio breve, mas dessa vez, confortável. Recebeu a carta? Ele perguntou com um tom mais baixo do que de costume. Ela assentiu. Li mais de uma vez. E o que pensou? Paloma ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Que você está tentando. E que isso, para mim, já diz muita coisa. Cristiano baixou os olhos. Parecia aliviado por não precisar se justificar. Eu não queria assustar você, ele disse. Só queria que soubesse que existe mais em mim do que o grito que dei naquele salão. Ela o olhou com ternura. Eu nunca julguei pelo grito, mas pelo que você fez depois dele. Cristiano sorriu. Um sorriso leve, talvez o primeiro realmente sincero que ela viu sair de seus lábios. Posso te mostrar uma coisa? Paloma assentiu. Ele pegou um pequeno caderno do bolso interno do casaco. Era o mesmo que havia dado a ela semanas atrás. Mas este era diferente. A capa era preta. Nas primeiras páginas, rabiscos, trechos de pensamentos, linhas escritas com raiva, outras com medo, e algumas com amor. Eu comecei a escrever depois daquela noite, e não parei mais. Paloma folheou com cuidado. Isso é bonito, disse. É estranho, mas me ajuda. É como se eu conversasse comigo mesmo. Mas pela primeira vez, sem esconder nada. Ela fechou o caderno e o devolveu. Você já percebeu que não está mais fugindo? Cristiano a olhou nos olhos. Com tempo, com verdade. Eu percebi que estou querendo ficar. Eles se encararam em silêncio. O vento soprava mais forte agora e algumas folhas secas dançavam aos pés dos dois. Posso te tocar? Perguntou ele com a voz grave, mas calma. Paloma não respondeu com palavras. Estendeu a mão devagar e ele segurou com firmeza, como se estivesse segurando a própria coragem. Os dedos se entrelaçaram. Não houve tremor, não houve recuo, apenas presença. E pela primeira vez desde que tudo começou, não havia mais muros entre eles, só o céu acima. E um sentimento que começava finalmente a ganhar nome. O toque das mãos entrelaçadas no alto do mirante parecia ter suspendido o tempo. Nenhum som da cidade abaixo chegava até eles. Havia apenas o silêncio confortável de quem, depois de muito lutar contra si mesmo, finalmente havia escolhido permanecer. Cristiano não soltou a mão dela por alguns longos minutos. O vento frio batia no rosto de ambos, mas nenhum dos dois se importava. Aquela conexão dizia mais do que 1000 palavras, mais do que qualquer declaração bonita poderia alcançar. Sabe o que é mais estranho? Disse ele com um leve sorriso, ainda segurando a mão dela. Eu não me lembro da última vez que toquei alguém e senti paz. Paloma olhou para ele, os olhos calmos, firmes. Às vezes a paz não está no toque, está em quem nos permite tocá-la por dentro. Cristiano baixou os olhos por um instante, como se aquela frase tivesse desarmado alguma das defesas que ainda resistiam dentro dele. Mas naquele momento ele não lutou contra isso. Naquela noite ele apenas foi. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria delicada. Cristiano e Paloma não assumiram nada, não nomearam o que estavam construindo. Mas havia encontros discretos no final do expediente, mensagens curtas no início da manhã.
Café no copo térmico deixado na entrada do restaurante por mãos desconhecidas, mas que ela sabia exatamente de quem eram. Cristiano estava diferente. Os funcionários da empresa notaram. Os olhares duros que costumavam congelar salas inteiras agora vinham com menos intensidade. Os e-mails ríspidos viraram bilhetes objetivos, mas polidos. Ele ainda era firme, mas havia algo novo em sua presença. Algo que Paloma começava a despertar sem perceber. E Paloma estava mais leve. Ela não sorria com frequência, mas agora seus olhos carregavam uma ternura que não estava ali antes. Como se, mesmo no meio de pratos quentes e talheres mal lavados, ela soubesse que estava exatamente onde deveria estar, até que o destino, mais uma vez, decidiu testar aquilo que estava nascendo. Era uma tarde comum quando Laura entrou esbaforida na cozinha, segurando um envelope azul. Paloma, chegou isso aqui para você. Uma senhora deixou na recepção. Disse que era da diretoria de ensino. Paloma pegou o envelope, as mãos um pouco suadas. Abriu com cuidado. O que leu fez seus olhos correrem pela página com uma velocidade inquieta. Laura se aproximou curiosa. E aí, o que é? Paloma olhou para ela com um sorriso tímido, quase incrédulo. É uma proposta para dar aulas de reforço no projeto de educação da Universidade Estadual, com bolsa de estudos completa, moradia e um contrato de 2 anos. Laura arregalou os olhos. Isso é incrível! É em outra cidade, completou Paloma, dobrando o papel com cuidado. Vai aceitar? Paloma não respondeu de imediato. Ficou ali, sentada na beira do armário de inox, com o envelope nas mãos, olhando para lugar nenhum. Naquela noite, ela não mandou mensagem para Cristiano, nem respondeu às 2 que ele enviou, perguntando se estava tudo bem. Ela precisava de silêncio. Precisava ouvir a própria respiração antes de ouvir qualquer opinião. Mas no dia seguinte, apareceu no escritório dele. Cristiano não estava em reunião. Estava em sua sala, com as janelas abertas e a gravata frouxa, digitando algo no computador. Ao vê-la entrar, ficou de pé imediatamente. Achei que estivesse ocupada demais para responder. Ela sorriu de leve. Eu estava, comigo. Cristiano se aproximou. O que aconteceu? Paloma tirou o envelope da bolsa e entregou a ele. Ele leu. Leu com atenção, do começo ao fim. E então sorriu. Um sorriso sincero, mas também carregado de algo que ela não conseguiu identificar de imediato. Isso é maravilhoso. É o que você sempre quis? Ela assentiu. Desde a adolescência. Sempre sonhei em fazer parte de um projeto assim. E agora é real. Cristiano guardou o papel com cuidado sobre a mesa. E você vai? Paloma respirou fundo. Eu vim aqui para te contar, porque acho que merecia saber. Cristiano deu um passo para trás, colocou as mãos nos bolsos do paletó. Seu semblante mudou sutilmente. Quando você parte? Se eu aceitar, no fim da semana. O silêncio entre eles foi curto, mas pesado. Você não está me pedindo para te impedir, está? Ele perguntou. Paloma negou com a cabeça. Eu nunca fui mulher de correntes, Cristiano. E também nunca quis amarrar ninguém. Cristiano assentiu. Eu sei. E é exatamente isso que te torna tudo o que eu jamais soube lidar. Ela sorriu. Eu não quero que isso entre nós se torne um fardo, mas também não quero que seja algo inacabado. Cristiano andou até a janela. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando a cidade de cima. Se você for, eu vou entender e vou torcer por você, porque pela primeira vez alguém me ensinou o que é se importar, sem exigir nada em troca. Paloma se aproximou. Mas? Ele a olhou com olhos embargados. Mas isso aqui, apontou para o peito, ainda está aprendendo. E eu não sei se consigo te ver partir, sem sentir que estou perdendo algo que nem consegui viver direito. Ela o abraçou. Um abraço firme, quente, profundo. E ali, no meio do escritório, com vista para os prédios frios da cidade, os dois entenderam que havia um tipo de amor que não grita.
Ele apenas permanece, mesmo quando um vai embora. 3 dias depois, Paloma partiu. Levou apenas 2 malas e um bilhete deixado em cima da mesa da cozinha de Cristiano, ao lado de uma xícara de café que ela mesma fez, antes de sair sem acordá-lo. Você não precisa ser tocado para ser amado. Mas se um dia quiser tentar de novo, meu número não vai mudar. Paloma. Cristiano acordou tarde naquele dia. A xícara ainda estava morna. O bilhete era como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Ele não chorou, mas também não conseguiu fazer mais nada naquele dia. Pela primeira vez em muito tempo, a ausência de alguém fazia barulho demais. Nos dias que se seguiram, ele voltou ao trabalho com mais intensidade. Tentou mergulhar em relatórios, reuniões, fusões e propostas. Mas à noite, voltava para um apartamento que parecia grande demais, silencioso demais. E por mais que tivesse aceitado a escolha dela, havia algo dentro dele que gritava: ainda não acabou. Então fez algo que jamais havia feito. Ligou para a terapeuta que um dia abandonou. Doutora Marina, eu preciso tentar de novo, mas agora, por mim. 2 meses se passaram. Cristiano estava mudado, não radicalmente, mas nos detalhes. Era mais presente, mais atento, mais leve. E às vezes, quando ninguém via, ele tirava o caderno do bolso e escrevia pequenos textos, lembranças, medos e, principalmente, memórias dela. Até que um dia, chegando ao restaurante onde tudo começou, encontrou uma nova funcionária, jovem, simpática, desajeitada. E ao entregar o pedido, ela disse: "Tem algo aqui para o senhor." Era um envelope simples, sem remetente. Cristiano abriu ali mesmo. Dentro havia um convite de formatura, de um projeto de extensão educacional da Universidade Estadual. Nome: Paloma da Silva. Curso: Educação Popular e Desenvolvimento Humano. Data da cerimônia: sábado, 19 horas. Cristiano sorriu, lento, profundo, pegou as chaves e, no mesmo instante, soube exatamente para onde iria. O auditório da universidade estava lotado, as cadeiras distribuídas em fileiras impecáveis, os painéis coloridos ao fundo com os nomes dos formandos estampados e o som abafado da ansiedade no ar. Pais, mães, amigos, todos aguardavam com os celulares em mãos, prontos para registrar cada instante. Cristiano estava na última fileira, camisa azul escura, blazer leve, barba feita. Diferente do homem que costumava ocupar as primeiras filas dos eventos mais importantes da cidade, ali ele era só mais um, e talvez pela primeira vez quisesse exatamente isso. Ninguém ao seu redor sabia quem ele era, e ele também já não fazia tanta questão de ser reconhecido por um sobrenome. Estava ali por ela. No bolso interno do paletó, o convite dobrado com cuidado, lido dezenas de vezes. Carregado como um lembrete de algo que ele ainda não sabia como chamar, mas sabia exatamente como sentia. O nome de Paloma estava entre os primeiros da lista de oradores. Ela havia sido convidada para discursar em nome dos formandos da turma do Programa de Educação Popular. Não foi surpresa para ele. Era exatamente o tipo de coisa que Paloma faria, falar em nome de todos, com voz firme, olhos nos olhos, coração inteiro. Quando ela subiu ao palco, os aplausos tomaram o salão. Cristiano ficou de pé sem perceber, os olhos fixos nela. O vestido azul marinho, simples, elegante, parecia ter sido escolhido não para chamar atenção, mas para ser lembrado, como ela. Paloma respirou fundo diante do microfone. Sorriu brevemente. "Boa noite." O público se calou de imediato. "Quando eu era criança, eu achava que a vida era uma subida, que a gente nascia num ponto baixo e que a única opção era escalar, sem parar. Mas com o tempo percebi que a vida não é uma escada, é um chão, às vezes firme, às vezes escorregadio, às vezes rachado, e a gente aprende a caminhar mesmo sem saber onde pisa." Cristiano sentiu o nó na garganta apertar. "Eu venho de um chão simples, feito de cimento batido e sonhos costurados nas madrugadas. Nunca imaginei que chegaria aqui,
Mas a vida me deu um convite que não pude recusar, recomeçar. E nesse caminho encontrei pessoas, dores, escolhas e um homem. O salão se silenciou ainda mais. Um homem que me ensinou que alguns toques não precisam ser físicos para nos marcar. Um homem que gritou comigo numa noite qualquer e, sem saber, abriu uma porta que eu jamais imaginaria atravessar. Ele me ensinou que há pessoas que vivem cercadas de muros, não porque são ruins, mas porque foram feridas cedo demais. E eu só estendi a mão, não para derrubar os muros, mas para dizer que alguém estava ali do outro lado. Cristiano baixou a cabeça. A emoção era um peso doce no peito. Paloma finalizou com um sorriso discreto. Hoje me formo com um diploma, mas o que levo de verdade são as histórias e as marcas que os encontros deixam na gente. Às vezes, tudo o que uma vida precisa para mudar é de um toque. Obrigada. Aplausos tomaram o ambiente, gritos, assobios. Alguns choravam. Outros sorriam como quem acabava de entender algo novo sobre a vida. Cristiano permaneceu de pé. Não a aplaudia apenas com as mãos, mas com a alma. Após a cerimônia, os formandos se espalharam pelo pátio da universidade. A noite estava estrelada e a brisa suave carregava um cheiro de grama cortada e expectativa no ar. Paloma estava cercada de colegas, todos tirando fotos, rindo, dividindo abraços. Era uma celebração verdadeira. Ela se afastou por um instante para guardar os documentos em sua bolsa quando o viu. Ali, parado próximo à fonte central do jardim, entre as luzes douradas que iluminavam discretamente o pátio, Cristiano, sem chamar atenção, sem seguranças, sem arrogância, só ele. Paloma caminhou até ele devagar, o coração mais acelerado do que gostaria de admitir. Quando seus olhos se encontraram, não havia perguntas, apenas respostas silenciosas. Você veio, ela disse. Eu nunca deixei de estar aqui. Ela sorriu. Eu não sabia se queria me ver ou me esquecer. Cristiano se aproximou mais um passo. Eu tentei esquecer, mas algumas presenças não saem. E as suas ficaram em tudo. Ela o observou por alguns segundos. Ele parecia outro, o mesmo homem, mas com uma alma mais aberta. Você está diferente, disse ela. Eu estou tentando todos os dias, não por você, nem por ninguém, mas porque eu quero aprender a sentir sem medo. Paloma respirou fundo. E tem conseguido? Cristiano estendeu a mão com delicadeza. Ela olhou, hesitou por um segundo, e então tocou. A pele dele estava quente. Não havia rigidez, só firmeza. Cristiano segurou sua mão com ternura. Sabe qual foi minha primeira lembrança de paz? Ele perguntou com os olhos marejados. Mas qual? A noite em que você me tocou pela primeira vez. No restaurante vazio. Eu fugi, mas naquele instante, algo começou a mudar. Paloma apertou levemente a mão dele. E sabe qual foi a minha? Ele negou com a cabeça. O dia em que você me disse que não sabia amar. E mesmo assim, permaneceu. O silêncio entre eles não era vazio. Era preenchido por tudo o que não precisava ser dito. Cristiano tirou algo do bolso. Um pequeno envelope. Eu escrevi outra carta, mas não quero que leia agora. Só se um dia duvidar do que está nascendo aqui. Ela pegou com cuidado, guardou no bolso do vestido. E o que está nascendo aqui? Cristiano se aproximou mais um passo. Agora estavam a centímetros um do outro. Um desejo de ficar, de cuidar, de tocar, com verdade. Ele ergueu a mão e a pousou em seu rosto. Paloma fechou os olhos. Aquele gesto, que um dia fora impossível para ele, agora era a forma mais pura de entrega. O toque que antes machucava, agora curava. Cristiano se inclinou devagar, tocou seus lábios nos dela. Um beijo demorado, sereno, cheio de promessas que não precisavam ser faladas. Ali, entre as luzes suaves do jardim e os sons distantes da celebração, dois mundos se encontraram sem medo. E pela primeira vez, sem muros, sem fuga, o amor começou. A cidade ainda despertava quando as portas do restaurante foram abertas naquela manhã.
As luzes se acenderam uma a uma, revelando o salão impecavelmente montado. As toalhas de linho branco haviam sido trocadas, as taças de cristal reluziam nas mesas como se esperassem algo muito além de um jantar. A cozinha estava silenciosa, mas não vazia, e havia flores, muitas flores. Não era um dia comum. O restaurante onde tudo havia começado, com um grito, um silêncio constrangedor e um olhar que mudou tudo, agora se preparava para um novo começo. Cristiano caminhava entre as mesas, verificando cada detalhe. Estava de camisa branca e calça escura, sem blazer, sem gravata. Trazia no rosto a serenidade de quem já não precisava provar nada a ninguém. Com ele, alguns funcionários finalizavam os ajustes, mas o centro da atenção era outro, o reencontro com o passado que se transformou em presente. Na entrada, o letreiro havia sido trocado discretamente naquela semana. Agora ali se lia: Paloma e Cristiano, cozinha com alma, sim. O restaurante era deles. 2 meses haviam se passado desde o beijo no pátio da universidade. Depois da formatura, Paloma havia decidido ficar na cidade por mais um tempo, a convite de uma ONG que acompanhava alunos do ensino público. Ela dava aulas de reforço em uma escola comunitária pela manhã e, à noite, ajudava Cristiano no projeto do novo restaurante. Ele, por sua vez, havia vendido parte de sua participação em 2 empreendimentos e investido num sonho que não sabia que tinha: construir um espaço onde as pessoas não viessem só para comer, mas para se lembrar de sentir. Cristiano descobrira que a beleza de um lugar não estava apenas na decoração, mas na história que se permitia viver entre seus pratos e paredes. E agora, depois de tudo, estavam prestes a reabrir o salão onde se olharam pela primeira vez, e onde o silêncio gritou mais alto que qualquer palavra. Paloma chegou pouco antes das 18 horas, com os cabelos soltos e um vestido leve de linho cru. Trazia nas mãos um caderno, o mesmo onde Cristiano havia escrito suas primeiras palavras depois da reaproximação. Agora era compartilhado por ambos. Uma espécie de diário dos dias, das lembranças, dos medos e dos recomeços. Ela entrou pela porta lateral como sempre fazia e foi recebida com um beijo demorado no canto da boca. Cristiano a puxou pela cintura e a girou devagar, como num ensaio silencioso de dança. "Pronta?" ele perguntou. "Mais do que nunca. Os convidados chegam em 1 hora. Então é tempo suficiente para fazer o que combinamos?" Cristiano assentiu com um sorriso. No salão ainda vazio, os 2 caminharam até a mesa 4, aquela mesma, onde Paloma havia servido pela primeira vez, onde o grito partiu o ar, onde o medo de um homem explodiu e a coragem de uma mulher permaneceu. Paloma tirou um pequeno envelope da bolsa e o colocou sobre o prato à esquerda. Cristiano fez o mesmo, posicionando outro envelope sobre o prato da direita. "Isso é só para nós", ela disse. "Se um dia quisermos lembrar de quem fomos ou de quem salvou quem, eu achava que você tinha me curado", ele respondeu. "Mas agora entendo que a cura veio do que construímos juntos." Eles se entreolharam, e o silêncio dessa vez era outro. Era o tipo de silêncio que só existe entre 2 corações, que aprenderam a ouvir um ao outro sem precisar dizer tudo. Quando os convidados começaram a chegar, o salão se encheu de risos, vozes, música suave e um perfume delicado de manjericão fresco vindo da cozinha. Antigos clientes, amigos de Paloma, sócios de Cristiano e moradores do bairro foram recebidos com abraços e não com reservas. Cristiano, antes tão reservado, caminhava entre as mesas como um anfitrião que sabia o nome de cada pessoa. Paloma, por sua vez, dava atenção a todos, com leveza, com cuidado, com verdade. Era como se os 2 tivessem fundido mundos diferentes para criar um novo, um onde ninguém era mais ou menos por causa de um sobrenome ou de um passado. E então, no meio da noite, quando todos já haviam jantado, brindado e rido, algo aconteceu. Um garçom novo, ainda inseguro, esbarrou numa cadeira e derrubou acidentalmente uma taça de vinho sobre um cliente exigente que se levantou de imediato.
Isso é inadmissível, gritou o homem alto o suficiente para silenciar parte das mesas. Algumas cabeças se viraram. O garçom, jovem, moreno, de no máximo 20 anos, ficou pálido. Me desculpe, senhor. Eu limpo agora. O cliente empurrou a cadeira com força. Você acha que pode estragar minha roupa e resolver com um paninho? Cadê o gerente? E então, sem que ninguém esperasse, Cristiano se levantou. Ele atravessou o salão com passos firmes, parou ao lado do jovem garçom e colocou a mão sobre o ombro dele. Eu sou o responsável. Está tudo bem. O cliente arregalou os olhos. Está tudo bem? Eu fui molhado. Cristiano sorriu, com calma. Às vezes um erro acontece, e a forma como você reage a ele mostra mais sobre você do que o erro em si. O homem pareceu prestes a rebater, mas hesitou. Não estou aqui para ser humilhado. Nem ele. E sabe por quê? Cristiano voltou-se ao salão, agora em silêncio, porque eu já estive do outro lado. Já fui quem gritou. Já fui quem achou que estava no direito de esvaziar a própria dor sobre os outros. E um dia, alguém teve a coragem de não se curvar diante de mim. Alguém que me mostrou que dignidade não depende de posição e que só quem se permite ser tocado pode de fato tocar outras vidas. Silêncio. Alguns convidados se entreolharam, outros sorriram discretamente. Paloma, parada ao fundo do salão, tinha os olhos marejados. O cliente recuou, constrangido. Sentou-se novamente, murmurando algo inaudível. O garçom olhou para Cristiano como quem acabara de ser salvo de um naufrágio. Cristiano apertou o ombro dele com leveza. Está tudo bem, filho. Vai ficar tudo bem. O salão silenciou por alguns segundos. E então, os aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois firmes, e logo o restaurante inteiro estava aplaudindo de pé, não pelo discurso, mas pelo que aquilo significava. O mesmo restaurante que um dia silenciou por medo, agora silenciava por respeito. Mais tarde, já com o salão mais tranquilo, Paloma e Cristiano voltaram à mesa 4. Sentaram-se lado a lado. Tinham servido dezenas de pessoas naquela noite, mas parecia que apenas agora estavam realmente jantando. Cristiano pegou o caderno no bolso e abriu na última página em branco. Escreveu devagar e depois empurrou o caderno até ela. Paloma leu. Hoje eu entendi que o maior silêncio não é o da boca calada. É o do coração que encontra paz. Obrigado por ser a primeira mulher que não se curvou e por ser a última que eu quero ver ao meu lado. Ela sorriu, pegou a caneta da mão dele e escreveu abaixo. Você não precisa mais fugir, porque o lugar onde a gente se cura é também o lugar onde a gente escolhe ficar. Cristiano olhou para ela. Seus olhos estavam úmidos. Você quer dançar comigo? Ela riu. Aqui? Aqui mesmo. Ele se levantou, estendeu a mão, a mesma que um dia gritou, não toque em mim. Agora estendida, serena, aberta, ela segurou. E ali no centro do salão, entre as mesas vazias e as luzes baixas, eles dançaram, sem música, sem passos ensaiados. Apenas os dois, girando devagar, como se o mundo tivesse parado para deixar que aquele momento acontecesse exatamente do jeito que deveria. E então, no último giro, Cristiano encostou a testa na dela. Paloma, você quer ficar aqui comigo? Todos os dias? Ela sorriu. Eu já fiquei. Só faltava você perceber. Cristiano tirou do bolso um pequeno anel de prata. Simples, sem joia, sem ostentação. Então, aceita construir esse mundo comigo? Um toque de cada vez? Ela olhou para ele, para o anel e para a própria mão, que agora segurava a dele com segurança, com entrega, com amor. Sim. Cristiano colocou o anel no dedo dela, e no restaurante onde tudo começou com um grito, agora havia um amor que não precisava dizer mais nada, apenas existir. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um toque e de alguém que tenha coragem de ficar. Se essa história te emocionou, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Paloma e se inscreve no canal para continuar vivendo histórias assim, cheias de amor, força e reviravoltas que a gente nunca esquece.